Olá pessoal, mais uma vez mostrando para você que não podemos avaliar as estruturas do coração pelas cores, que são pintadas essas estruturas anatômicas. Em comparação com alguns livros, vocês podem ver aqui que tanto na parte anterior quanto na parte posterior encontramos variações na cor. Devemos comparar as estruturas anatômicas com as questões fisiológicas, ou seja, com a questão de funcionamento do pulmão. Então, por isso que devemos avaliar as estruturas e correlacionar com a função fisiológica, para aí conseguirmos, por exemplo, saber que estrutura é essa, qual é a relação dessa estrutura aqui com este órgão aqui, que no caso é o coração. Bom, inicialmente devemos pegar o coração e traçar a famosa linha média, Com essa linha, podemos estabelecer que o coração aqui, possui quase que 2/3 de sua massa no compartimento aqui esquerdo, ou seja, ele está recuado aqui para o lado esquerdo. Ou seja, 2/3 da massa dele encontra-se aqui nessa região aqui, na parte esquerda. Então, essa região tem 2/3 da massa. E essa outra região aqui tem 1/3 da massa cardíaca. Para que isso? Para conseguirmos dividir o coração e entender onde que estão as estruturas, tanto na camada anterior quanto numa camada posterior. Vamos inicialmente localizar algumas estruturas que está localizada aqui, nesta região chamada a região do átrio direito. Logo aqui um pouco abaixo, nós encontramos aqui uma região denominada do ventrículo direito. Um pouco mais avançando para o lado esquerdo, nós temos uma região que compreende o ventrículo esquerdo, e esta região compreende aqui o átrio esquerdo. Observamos também que nesta camada anterior encontramos alguns vasos, importantes vasos, que vão nutrir todo esse tecido cardíaco. Nós temos aqui nesta porção esquerda alguns vasos aqui, por exemplo, este vaso que está percorrendo quase que toda a área cardíaca, ela é chamada artéria coronária esquerda. E esse outro vaso aqui, deslocado mais para o lado direito, enumerado como 32, corresponde à veia coronária esquerda. Já nesta região aqui do lado direito, encontramos aqui a artéria coronária direita. E, consequentemente, nós encontramos também os ramos da veia coronária direita aqui, os ramos que estão espalhados por todo esse tecido cardíaco. Falar de tecido cardíaco é falar de divisões do tecido cardíaco aqui. Nós temos aqui numa camada aqui mais superficial, enumerada aqui como número 4, a camada do epicárdio, que é a camada aqui mais externa. Vamos abrir esse coração e conseguir ver outras estruturas. Toda essa camada, que propriamente dita é um músculo cardíaco, enumerada como número 5 aqui, vocês podem ver, o número 5 é caracterizado pelo miocárdio. E toda essa parte aqui interna, a parte que reveste a estrutura interna cardíaca, é caracterizada como endocárdio. São essas estruturas preliminares cardíacas. Continuando na camada anterior, notamos também que o coração apresenta alguns vasos que podem ser vistos aí numa vista anterior. Este grande vaso aqui, enumerado aqui como o número 13, é chamado tronco pulmonar. Já esse vaso aqui, que está no meio desses dois vasos aqui, é chamado de artéria aorta. É a parte ascendente da artéria aorta. E esta parte aqui chama-se veia cava superior. O senhor pode ver que a veia cava superior está aqui também nesta área. É possível ver numa topografia vista superiormente. E a veia cava inferior encontra-se nesta região aqui, inferiormente aqui. Partindo do tronco pulmonar,
né, do que está localizado aqui mais anteriormente. Vamos ver aqui numa vista posterior, nós vemos aqui nesta área aqui, ó, enumerada como o número 24, nesta área aqui, nós temos aqui ramos, aqui no 24, da artéria pulmonar direita. E no número 25, né, esta área, este vaso aqui, é chamado artéria pulmonar esquerda. Notadamente, são estes vasos aqui que acabam, né, tendo correlação com o sistema pulmonar. Continuando nesta vista posterior, vemos alguns vasos que chegam no pulmão. São as veias pulmonares. Veias pulmonares aqui enumerado como número 30, veia pulmonar direita e veia pulmonar esquerda. Vamos dar uma olhada numa camada mais anterior e retirar esta porção aqui, ó. Verifiquem que a veia pulmonar que está chegando do pulmão, ela desemboca aqui no átrio esquerdo. E essa veia pulmonar aqui também desemboca no átrio esquerdo. Consequentemente, todo esse sangue também é ejetado no ventrículo esquerdo. E esse sangue ejetado no ventrículo esquerdo, necessariamente, tem que passar aqui por uma válvula da aorta, enumerado pelo número 17. Então é essa válvula que vai permitir que esse sangue passe pela essa porção aqui, ó, mais anteriormente, enumerado como número 22, que é a porção ascendente da aorta. Em continuidade ao assunto, ainda nesta vista posterior, podemos correlacionar algumas estruturas, alguns grandes vasos, como a veia cava inferior, enumerada pelo número 26, e a veia cava superior, enumerada pelo número 27. Essas duas estruturas, esses dois vasos, possuem correlação com o ventrículo direito e com o átrio direito. Como que ocorre esta correlação? Vamos mostrar aí para os senhores que, diante dessa abertura, é possível ver que essa região, este vaso chamado veia cava superior, desemboca no átrio direito. E a veia cava inferior também desemboca no átrio direito. Então, todo esse sangue recolhido, ele é ejetado e acaba passando por essa válvula aqui, enumerado como número 14, que é a válvula tricúspide. Olha aqui as cordas tendinhas, né, que são reguladas aqui pelo músculo papilar, por um conjunto de músculos, chamados músculos papilares, que por sua vez permitem a passagem de sangue no fluxo unidirecional para essa estrutura, para essa câmara cardíaca, chamado ventrículo direito. Esse sangue do ventrículo direito, ele é ejetado por essa região aqui, denominada. Ele acaba passando por essa região, enumerada como 13, que é o tronco pulmonar. Esse sangue tem que passar por essa estrutura valvular, que é um conjunto de válvulas do tronco pulmonar, que faz com que esse sangue siga fluxo unidirecional. Olhem só que esse sangue que está vindo da veia cava superior e inferior é um sangue com um baixo nível de oxigênio, ou seja, é um sangue dito venoso porque a concentração do oxigênio é baixa e a concentração do CO2, ou seja, do gás carbônico, é alta. E esse sangue precisa ser oxigenado nos pulmões. E mesmo esse sangue sendo um sangue venoso e passando por um tronco pulmonar e numa vista posterior, indo para o pulmão direito e indo para o pulmão esquerdo através de artérias pulmonares, recebe esse nome. É uma contradição, porém é uma particularidade
particularidade do sistema cardíaco. Nomear essa estrutura como artéria pulmonar esquerda, número 25, e artéria pulmonar direita, enumerada como número 24. Observe que só no coração que possui essa particularidade. Em outras regiões não acontece. Igualmente, nessa área, nós temos aqui as veias pulmonares do lado direito, numerado como número 30, e veia pulmonar esquerda, enumerada pelo número 29. Esta é uma particularidade do sistema de vasos do coração. Fique esperto e guarde isso. Numa vista interna, podemos ver algumas correlações, algumas estruturas, como, por exemplo, as cordas tendinhas, representada aqui nessa área. O número 18 está representando os músculos papilares, número 19 as cordas tendinhas. E aqui nós encontramos aqui a famosa válvula mitral. Também temos uma válvula, a válvula da aorta, que está determinando o fluxo unidirecional. Encontramos também um septo dividindo os dois ventrículos, delimitando esta área. É chamado septo interventricular. Nós encontramos também um septo delimitando o átrio direito do átrio esquerdo. E que esse é o septo interatrial. Algumas estruturas também estão presentes na região átrio-ventricular do lado direito, que é a válvula tricúspide, também com a sua corda tendinha e com o seu músculo papilar. Encontramos no teto do átrio direito o nó sinoatrial. E encontramos aqui numa região interventrículos um nó que também faz parte do processo regulatório do coração, do processo que regula o batimento cardíaco através do sistema especial, chamado sistema de Purkinje, que é o nó átrio-ventricular, representado pelo número aqui, os senhores podem ver, número 21. Então são essas estruturas que caracterizam aqui a parte interna cardíaca.